Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março de 2021. Estamos aqui mais uma vez, nosso devocional ao vivo, todo dia 7h30 da manhã. E hoje dando sequência aí ao nosso estudo, a nossa maratona bíblica, a fidelidade de Deus, finalizando aí o livro, finalizando o Evangelho de Lucas. Na semana que vem temos um desafio pela frente. Vamos fazer a nossa maratona bíblica a partir de Deuteronômio, mas hoje vamos encerrar, aliás, hoje e amanhã, né? Então temos hoje sexta-feira que vamos falar da crucificação e amanhã, no sábado, nós vamos falar da ressurreição. Domingo nós temos o Navion, então aí não vamos ter o devocional, e na segunda-feira então começamos com o nosso livro de Deuteronômio. A pastora Flávia está aqui me ajudando na interação. Bom dia a todos aí. Deus abençoe cada um de vocês. Bom, se você não leu, eu quero dar a dica para você. Antes de nós começarmos o devocional aqui, procure ler o texto, que nós estamos tratando no dia, para que quando a gente chegar aqui, a gente tenha uma ideia do que vamos falar. Nesse caso de hoje, é mais tranquilo porque, teoricamente, é um texto que todo mundo conhece, que é o texto da crucificação. O capítulo 23 de Lucas é um desses momentos mais tristes da história bíblica. Existem alguns capítulos na Bíblia que a gente fica com o coração apertado. Um deles é lá na queda, Gênesis 3. E o outro é aqui na crucificação de Cristo. Talvez esses momentos, as leituras desses momentos sejam tão dramáticas porque elas trazem, escancaram uma realidade que é uma realidade muito tenebrosa para mim e para você. Então, quando a gente lê esses textos, nós ficamos emocionados exatamente porque aqueles textos nos marcam profundamente e Lucas 23 é um desses casos. Ler ali como tudo se desenvolveu é muito triste de fato. Bom, aqui nesse texto nós poderíamos destacar várias coisas, mas o que eu fiz? Eu pincelei algumas expressões dentro do próprio texto para nós podermos tentar, ou para a gente tentar aqui fazer um quadro geral de tudo. Então eu tinha pincelado 5 expressões, mas eu não vou falar das 5 expressões. Como um bom batista, eu vou falar de 3 expressões que são marcantes aqui nesse texto de Lucas capítulo 23. A primeira expressão que eu quero destacar aqui é a que está no versículo de número 25. Diz assim: libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, no caso Barrabás, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Entregou Jesus à vontade deles. A primeira expressão que eu quero destacar aqui nessa manhã é essa expressão: entregou Jesus à vontade deles. Pilatos, mesmo diante da sua própria constatação de que ele estava diante de um homem inocente, ele entrega Jesus à vontade deles. E por que ele faz isso? Porque nesse momento aqui nós estamos diante do ponto máximo da maldade humana. Irmãos, hoje quando a gente olha para os nossos governantes, para os nossos políticos, a gente tem a impressão de que eles são um ponto fora da curva. Então você vê pessoas defendendo Lula, você vê pessoas defendendo Bolsonaro, você vê pessoas defendendo Biden, Trump, Obama e outros homens qualquer, como se esses homens fossem ou mais alto nível de coisa ruim ou mais alto nível de coisa boa. De fato, irmãos, o que nós percebemos lendo a Bíblia, desde Gênesis 3, é que politicagem, corrupção, suborno, injustiça sempre estiveram aí. Elas não são frutos dos nossos políticos, elas são fruto do pecado, eles são fruto da maldade humana, é fruto daquilo que nós produzimos em abundância, maldade. Então, quando a gente vê Pilatos entregando Jesus à vontade deles, depois de uma série de ações políticas, de suborno, de corrupção e, óbvio, entregando ele para ser feita uma injustiça, nós nos assustamos.
Mas de fato, o que esse texto mostra para mim e para você é que essa maldade, ela sempre esteve aí. Ela é fruto do pecado, ela é fruto do coração do homem. Então não se assuste com isso. Não fique chateado com isso. Pelo contrário, saiba que isso aí é fruto do pecado humano. Bom, a segunda expressão é a que está no versículo 39, que diz assim. Aliás, eu quero ler até o 39 e também eu vou pular um pouquinho, vou para o 41. Fala assim, ó, versículo 41, parte final. Este homem não cometeu nenhum mal. E o versículo 39, salva-se a si mesmo. Duas expressões de dois homens que estavam com Jesus na crucificação. Um estava rejeitando Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Então salve-se a si mesmo. E a outra expressão, quando diz, este homem não cometeu nenhum mal, é a expressão de outro ladrão, de outro criminoso que estava com Jesus também, e que ao contrário do que rejeitou, esse não, esse se entregou, esse reconheceu quem Jesus é. E aí nós percebemos que da boca de um criminoso vem uma grande revelação. Amados, preste atenção, ninguém fica neutro diante de Jesus. Você já deve ter falado aquela expressão, deve ter ouvido alguém dizer aquela expressão seguinte, nossa, fulano é tão bom, só falta Jesus. Não, nem não fica neutro diante de Jesus. Ou Jesus para você é um criminoso, um louco, ou Jesus é um maluco, um rebelde, ou Jesus é apenas um profeta, um homem de imensa sabedoria, ou Jesus é o Rei da Glória, ou Jesus é o Rei do Universo, ou Jesus é o soberano e governa todas as coisas. Ninguém fica neutro diante de Jesus. Ou você reconhece que Jesus é um lunático, ou você aceita que Jesus é um lunático por tudo que ele fez, ou então ele é o Rei da Glória. Só que a forma como você reconhece ele determina a forma como você vai interagir com ele. Porque se ele é um lunático, você vai tratar ele apenas como mais um dos grandes pensadores da história. Um exemplo de vida e um homem de palavras muito bonitas. E que também deixou um exemplo muito bom. Mas você não se curva a ele. Ele é até bom, mas não para você. Agora, se ele é o Rei da Glória, se ele é quem ele diz que é, você só tem uma alternativa: se curvar em adoração, se curvar em rendição àquilo que ele é. Ninguém fica neutro diante de Jesus. Ninguém fica impassível diante de tamanha glória, de tamanha presença, de tamanho esplendor. Ou você o considera um lunático, um louco, é tão sábio, mas um igual aos outros, ou você se curva diante dele como o rei que ele é e se submete totalmente a quem ele é. E a terceira expressão, eu podia até falar aqui, né, de uma outra expressão linda, que do próprio Cristo, né, que ele fala, hoje estará comigo no paraíso, e eu confesso para vocês que eu fiquei bem tentado a falar sobre essa aqui também, mas eu vou passar essa para uma próxima vez. Eu vou para a última expressão, que na verdade é uma expressão do próprio Senhor Jesus, lá no versículo de número 46, diz assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nesse momento, quando Jesus entrega o espírito dele, quando ele na cruz do Calvário expressa-se de forma muito definitiva, entregando o espírito dele para o Pai, a morte estava morrendo. Essa é uma expressão curiosa, né? A morte da morte. Mas naquele momento, quem estava morrendo não era Jesus. Ele morreu de fato, foi sepultado, nós sabemos. Mas ali naquele momento, quem estava morrendo era a morte. A morte de todos nós, a morte que foi consequência do pecado lá em Gênesis 3. Lembra quando Deus falou para Adão, certamente morrereis? Então, nesse momento, se vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Nesse momento, Jesus estava desfazendo, Jesus estava refazendo a história. E naquele momento, a morte estava morrendo.
A morte estava deixando de ser uma realidade para mim e para você. Além disso, o acesso ao Pai foi aberto. Se você ler o versículo anterior, lá relata que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Por quê? Porque agora o acesso ao Pai estava permitido. Nós não temos acesso a Ele por nós mesmos. Nós não temos acesso a Ele por mérito nosso. Nós temos acesso a Ele porque Jesus foi rasgado na cruz. Como Jesus foi rasgado na cruz, nós temos acesso a Ele. Como Jesus morreu na cruz, a nossa morte morreu. Como Jesus foi rasgado na cruz, nós temos acesso a Ele. Nós temos acesso ao Pai Celestial. Você e eu podemos nos achegar agora ao Pai Celestial. Por quê? Porque naquele dia Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O preço foi pago. Nós não temos mais dívida. O texto bíblico diz que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Eu lembro de uma oportunidade bem icônica. Eu já contei que trabalhei numa oficina mecânica quando eu era mais novo. E nessa oficina tinha um outro ajudante. E aí esse rapaz um dia pegou um carro lá de um dos clientes para dar uma volta, para fazer um teste. Ele era mecânico também, tinha ali seus 15, 16 anos, foi fazer um teste, dar uma volta no quarteirão. E na hora que ele foi dar a volta no quarteirão, o que aconteceu? Ele bateu o carro do cliente. Meu Deus, que loucura. Só que tinha um problema, ele não tinha dinheiro para pagar. Então o que aconteceu? Só tinha duas opções. Ou o dono do carro ia assumir a despesa, e ele não fez isso, ou alguém pagaria a dívida desse meu amigo, desse rapaz trabalhava na oficina. E foi o que aconteceu. O pai dele pagou a dívida dele. Irmãos, eu estou contando essa ilustração e ela acontece muito aí para nós que somos pais, né? De vez em quando nós pagamos as dívidas dos nossos filhos. E assim também aconteceu com a gente. Nós tínhamos uma dívida impagável. E ele pagou essa dívida por nós. Ele assumiu essa dívida no meu lugar e no seu lugar. Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. E isso nos deu uma liberdade tão grande. Sabe por quê? Porque agora a gente, primeiro, não precisa exigir das pessoas que paguem as dívidas que elas têm com a gente. Como a gente foi perdoado de uma dívida tão grande, o mínimo que nós podemos fazer com o nosso próximo é perdoar as dívidas dele também. E outra coisa, a dívida impedia que nós nos aproximássemos de Deus. Mas agora, com a dívida paga, nós podemos nos aproximar. Bom, eu preciso encerrar. E eu quero encerrar deixando para você uma mensagem nessa sexta-feira. Durante todo o seu dia hoje, durante os momentos que você for passar, as dificuldades que você for enfrentar, porque hoje nós estamos enfrentando o coronavírus. Mas se não fosse, nós teríamos outras dificuldades, irmãos. Nós sabemos disso. Independente das dificuldades que você tiver que enfrentar hoje, independente das lutas, independente de tudo que você tiver que enfrentar hoje, saiba que aproximadamente 2000, 1900 e alguns anos atrás, alguém numa cruz foi rasgado para que você não fosse rasgado, foi morto para que você não fosse morto e pagou um preço para que você não tivesse dívida. Viva a sua vida hoje com essa perspectiva sempre diante dos seus olhos. Porque, como o próprio texto bíblico diz, isso é que nos consola. Então, o consolo que você tem hoje é esse. É que você tem um status diante de Deus por causa de Jesus que você não tinha antes. Tá bom? Bom, queria orar sobre esse texto com vocês para a gente começar então essa nossa sexta-feira. Se você puder agora, feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós oramos nesta manhã como o Senhor nos ensinou. Senhor, nós nos achegamos a Ti como nosso Pai Celestial. Senhor, declarar que Tu és o nosso Pai, ao mesmo tempo também, Senhor, evidencia que somos Teus filhos. E como filhos do Senhor, nós podemos nos achegar diante de Ti, Pai, e nos achegamos na certeza de que o véu foi rasgado. Na certeza, Senhor Deus, de que quando o Teu Filho estava sendo rasgado ali na cruz,
O Senhor também estava permitindo a nossa entrada, o nosso acesso, rasgando toda a separação que havia entre o Senhor e nós. Pai, nós reconhecemos que se não fosse a sua fidelidade, o seu amor, reconhecemos, meu Deus, que se não fosse a tua imensa bondade, bondade essa, Senhor Deus, que se manifesta em vários momentos das Escrituras, especialmente, Senhor Deus, se manifesta quando o teu povo, caminhando pelo deserto, não tinha o que comer, e o Senhor enviou ali o pão vivo, o Senhor enviou o pão que desceu do céu, um pão, Senhor Deus, que os alimentava, um pão, Senhor Deus, que os supria, e esse pão chegava todos os dias, Pai. Senhor, nós oramos crendo, Pai, que nós estamos diante desse Deus, um Deus que é imensamente bondoso, e diante do Senhor é que nós apresentamos a nossa petição. Nesse dia, Senhor Deus, nós pedimos, primeiro, Senhor Deus, por nós mesmos, para que o Senhor fortaleça o nosso coração, para que o Senhor enche o nosso coração, Senhor Deus, de esperança, para que o Senhor enche o nosso coração, Senhor Deus, de paz. São dias, Pai, em que o nosso coração está marcado, Pai, por tribulações, está marcado, Senhor Deus, por dores. As dores, às vezes, nos levam a tomar medidas tão tristes, tão prejudiciais. E nessa manhã, Senhor Deus, nós nos apresentamos e pedimos que o Senhor nos dê essa paz. A paz, Senhor Deus, que o mundo não pode dar. A paz, Senhor Deus, que os remédios não podem dar. A paz, Senhor Deus, que ninguém pode dar a não ser o Senhor. Essa paz que nós clamamos nessa manhã, essa esperança. Não é uma esperança morta, uma esperança em homens, uma esperança, Senhor Deus, que mostra-se falha. Não, a nossa esperança é a esperança efetiva. É a esperança de Ti, Senhor Deus. É a esperança daqueles que aguardam em Ti, Senhor Deus, que esperam em Ti. Essa é a nossa esperança, Senhor Deus. Pai, nós pedimos nessa manhã que o Senhor possa abençoar todos os nossos irmãos. Essa é a nossa segunda oração, que o Senhor possa alcançar cada um dos nossos amigos, aqueles, Senhor Deus, que estão bem de saúde, que estão com as suas famílias, que estão trabalhando. Guarda aqueles que estão trabalhando, Senhor Deus. Guarda aqueles que não podem ficar em casa nesse momento. Aqueles, Senhor Deus, que têm a opção de ficar em casa, Senhor. Guarda-os também, para que nenhum mal os toque. Senhor Deus, nós oramos também por aqueles que perderam entes queridos, que estão desconsolados, que estão raivosos, que estão, Senhor Deus, muitas vezes colocando culpa, Senhor Deus, em governantes, em pessoas, até neles mesmos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa alcançá-los também. Que assim, Senhor Deus, como o Senhor os perdoou, que eles possam liberar perdão, Pai, para as outras pessoas, para governantes, para políticos e principalmente para eles mesmos, Senhor Deus. Nós oramos nessa manhã na convicção de que o Senhor está conosco. Cada um dos meus irmãos que estão comigo aqui agora nessa live possam ir agora para onde precisarem ir, para aqueles que vão ficar em casa, com a bênção do Senhor, que eles possam caminhar esse dia debaixo desta palavra. Quando o Senhor disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, naquele momento o Senhor estava morrendo para que nós não morrêssemos. E é com essa convicção que nós vamos viver esse dia. Assim nós oramos, louvando e engrandecendo o teu nome que é santo. Amém. Amém, amém e amém e amém. É isso, pessoal. Um bom dia para todos vocês aí. Deus abençoe. Muita gente boa aqui com a gente, né? Deixa eu ver se eu abraço aqui enquanto vocês vão saindo. Cleidinha, Gislaine, Breno Castilho, Andréia. Bom dia, Andréia. Andréia tá sempre com a gente, né? Deus abençoe, Andréia. Cleidinha de novo, Breno, deixa eu subir aqui. Ronaldo, bom dia, meu irmão. Deus abençoe vocês aí, viu? Amo vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui. Drica, Neia, nossa querida intercessora Lu. Drica também está com a gente. Mendes, Deus abençoe você, Drica. Passei ali também pelo Álvaro, né? Deus abençoe, viu, meu irmão? Tô devendo aquele café para você aí, viu? Mas vamos esperar um pouquinho o café, né? Depois a gente toma café. Maiara também, Rosângela, bom dia Maiara, bom dia Rosângela. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, o grande Matheus, Olímpio Cenografia. Leandro Éboli também está com a gente aí. Deus abençoe, Leandro. Deixa eu ir subindo aqui para ver mais pessoas. Nilcilene, bom dia, Nil. Deus te abençoe. Meu irmão querido, Lindson. Deus te abençoe, São Paulo, meu querido. Fica aí na bênção de Deus, tá bom? André, já falei. Muito bem. Acho que abracei todo mundo, né? É isso, pessoal. Deus abençoe vocês aí.
Podem ir saindo que eu apago a luz aqui da sala. Amo vocês, ótima sexta-feira para todos nós. Ó, toma café, viu? Se não gostar de café, toma chá.